Olá, meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, que prazer em estar com vocês. Café com Batom, Poesia e Prosa adora esses momentos, né? Eu sei que eu andei ausente, eu recebi muitas mensagens perguntando por quê, mas é porque eu estava num outro momento e eu não estava tendo muito tempo para me dedicar a esse formato, né? De gravar, de falar com vocês, de trazer um tema. E eu estava estudando também, estava ficando mais complicado, tá certo? Mas atendendo algumas solicitações, eu estou de volta e nessa semana a gente vai ter uma super live com a Luciana Linig, uma fotógrafa maravilhosa, minha amiga, e também a Esther, uma consteladora familiar. Nós vamos retomar no canal os encontros com essas mulheres lindas, empoderadas, porque esse é o nosso propósito, né? Da gente trazer sempre conteúdos interessantes que nos agregam. Então, meus amores, se você não se inscreveu no meu canal, não me segue no Instagram, segue lá, dá seu like aqui, inscreva no canal para a gente continuar, tá certo? E hoje eu vou falar de uma coisa super importante. Eu comecei agora a falar sobre o que aconteceu comigo. E também isso já deve ter acontecido com você. E é um tema que surgiu, né, apropriadamente, indicação de uma amiga que passou por uma situação de constrangimento muito grande, que a gente teve uma conversa bem legal. E ela me sugeriu que eu falasse sobre isso, sobre conversas, fofocas, tá? Sobre maldade, aquelas camas de gato que as pessoas preparam para você, né? Então, primeiro eu vou contar uma história que aconteceu comigo e depois a gente vai falar sobre isso. Por que as pessoas agem assim? Ora, porque as pessoas que agem assim, elas sabem o que elas estão fazendo, né? As pessoas que você convive, elas vão te passar aquilo que elas têm por dentro. Se elas são malévolas, elas vão demonstrar essa maldade para você. E aquela história, né? A árvore que mais produz sempre será aquela mais apedrejada. Quando você vê uma pessoa que é muito mal falada, pode ter certeza que a maioria, 99% das pessoas que falam mal dela é porque tem inveja, tem vontade e às vezes deseja ser ou ter o que ela tem e não consegue ter. E para se auto-garantir, elas precisam sempre denegrir essa pessoa, em detrimento da sua personalidade, né? Se passando por uma pessoa chique, uma pessoa clássica, uma pessoa elegante, e quando você vai ver, a pessoa é só mais uma coitadinha, né? Porque a pessoa que fala mesmo da vida alheia, ela não merece nosso respeito e muito menos nossa consideração. Ela merece tratamento, uma terapia para ela entender, né, que a gente não precisa de usar determinadas coisas para poder prejudicar ninguém, porque de uma certa forma a pessoa mais prejudicada é ela mesma, né? Então, olha só, eu trabalhava numa empresa e é normal, é natural, a gente conhece o ser humano, né? Tem gente que chega todo assim, todo prosa, todo dia te traz uma conversa, todo dia quer ser seu amigo, principalmente quando você está num cargo de confiança, um cargo de chefia, né? E que você pode definir muitas coisas para ajudar essa pessoa. Tem pessoas que fazem uma demonstração da competência mesmo do trabalho, mas aquelas que preferem, apesar de serem competentes, elas preferem usar de outros subterfúgios para adquirir a sua confiança. E eu te garanto que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito justa. Eu sempre fui muito justa. E eu sempre, quando eu escuto alguma coisa, eu não me envolvo, eu não opino e eu procuro tirar o contexto e entender porquê daquela situação. Então eu trabalhava e todos os dias eu tinha um engenheiro que chegava e me dizia: Ah, você viu fulano? O fulano bate o cartão de ponto e não está na unidade. O fulano sai todo dia, vai para esse lugar, ele bate ponto e sai, ele faz isso, ele faz aquilo. Ficava me contando as coisas do colégio. Como se eu não estivesse vendo, às vezes até não estava mesmo, porque eu estava absorvida com outros problemas, que a empresa era grande e eu tinha vários assuntos, pautas diárias para cumprir e não ficava, né? Porque eu acho que a partir do momento que você tem que ficar vigiando
o seu colaborador, aí eu acho que é uma questão, né? Meu trabalho de supervisão não era esse, meu trabalho era dar suporte, era trazer situações, era realizar junto às empresas que nos procurava a clareza das questões que elas nos buscavam, né? A minha função era facilitadora e não era para ficar vigiando os outros. Aí um dia, depois de várias conversas desse nível, um dia ele chegou para mim e disse, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, é mesmo? Aí ele sentou e começou. Quando ele abriu a boca, eu falei, só um instantinho, por favor. Eu já vou te ouvir, mas antes eu preciso fazer uma coisa. Aí fui até o setor dessa outra pessoa, na questão que ele falava todos os dias sobre o colega. Chamei ele até minha sala, sentei os dois e falei, bom, agora nós vamos resolver um assunto que já está sendo intrigante, está me deixando constrangida. E o seu colega tem algumas questões para falar com você, que ele vem pontuando para mim, que eu acho que vocês precisam resolver, né? Qual que é o nível de diferença que vocês têm um com o outro. E resolve para não chamuscar nenhum e outro e a conduta dos dois não ser penalizada com uma demissão, porque né, vocês ganham um salário bom, então assim, de repente, vamos chegar num acordo. Mas eu não vou participar da conversa não, gostaria que vocês dois falassem um com o outro e depois a gente faz o fechamento do que vocês falaram, porque isso aí é um assunto dos dois. Saí da sala, deixei os dois conversando, voltei depois, assim que eles me chamaram, falei, resolveram? Resolveram. Então, eu não vou falar, eu não ia contar no caso, o colega, tudo que ele tinha me falado, né? Mas só o fato dele entender que eu faria isso, ele já mudou a postura. Porque aí ele percebeu que eu não estava ali para brincar, que eu não estava ali para ouvir comentários, e que eu estava ali para trabalhar, e ele também. E as diferenças que ele tivesse com as outras pessoas, ou que ele fizesse por escrito, chamasse a pessoa, porque eu acho que se você está vendo que seu colega está fazendo uma coisa que vai prejudicá-lo, qual que é a sua função? É alertá-lo, olha fulano, todo mundo está vendo, olha, você vai acontecer isso e isso, chama ele, não é chegar e entregar a pessoa, né? Eu odeio gente, eles falam numa gíria aí, né, X9, eu não gosto de gente assim. E se você quiser perder a sua moral comigo, é você chegar falando mal da outra pessoa para mim, sabe? Isso para mim é uma coisa que eu acho extremamente pobre, é uma coisa que, se existe essa terminologia pobre, eu acho isso muito pobre, muito irrelevante, eu não perco meu tempo. E a gente, infelizmente, convive com pessoas assim, né? Às vezes, nem sempre também, as coisas que nos acontecem é por uma questão de maldade, às vezes é uma intercorrência no processo de comunicação, já vi muito isso também no trabalho, né? Então a gente tem sempre ter bastante atenção, ser observador, entender, né, os processos de quem fala, de quem é falado, né? E perceber e ter uma atitude mais maleável, mais de compreensão das duas questões. Por quê? Por que eu falo sempre isso? Porque as verdades, elas são muito aparentes. Não existe uma verdade única. A verdade é um ponto de vista de cada um, é dentro daquilo que eu vejo. Mas existe maldade, sim, isso é um sentimento terrível e as pessoas precisam crescer nesse aspecto, tá? E sempre que você for palco de alguma coisa medonha desse nível, porque existem pessoas que vivem nesse mundo ainda para prejudicar os outros, para falar mal, procura, sabe, chama com clareza, conversa, explica, mostra, se não der, corta, mantenha a distância. Quanto mais distante a gente tiver de pessoas problemáticas, pessoas que não têm muito para te acrescentar, muito melhor será a sua vida. E como que você sabe isso? É quando chegar alguém para falar qualquer coisa para você, não seja influenciado, não deixa seu pensamento ter o mesmo direcionamento daquela pessoa. Ou você escuta, filtra e vai embora, né? Ou você é igual à pessoa que você está ouvindo. Então, é esses dois mecanismos. Eu procuro geralmente não me envolver e aquela história, eu não posso ajudar, atrapalhar não quero, me envolver muito menos. Para minha saúde mental, eu preciso me resguardar das pessoas, né? E de algumas pessoas eu quero muita distância. Porque se é uma questão de postura, é uma questão de caráter também, a gente escolher sempre as melhores pessoas para estarem conosco, né? Pode ser meu amigo que nasceu comigo,
me decepcionou nesse aspecto de mentira, de falsidade, ele vai ficar lá no cantinho dele e eu vou continuar a minha vida, né? Evidente, agradecendo a Deus por ter aberto os meus olhos e percebido que aquela realmente é uma pessoa que não merece estar no meu rol de amigos e nem no meu círculo de trabalho. Então eu gostaria que você tivesse sempre uma conduta bem íntegra, que pesasse os prós e os contras e que não se envolvesse. Até porque a gente não precisa provar nada para ninguém. Todas as verdades sobre nós vêm no dia a dia, na nossa postura, na nossa conduta. E assim sucessivamente com as outras pessoas que usa sempre desses critérios, né? Uma hora ou outra ela vai ser pega numa saia justa e vai acontecer o pior para ela. Melhor é a gente sempre estar do lado das coisas corretas, desejando o bem para as pessoas e fazendo o nosso melhor, aprendendo exatamente a não ser como essas pessoas, a não se envolver com elas, porque pessoas assim não merecem a nossa consideração, nem nosso pensamento, nem o nosso respeito, somente o nosso pesar por elas estarem ainda num plano tão inferior e não conseguiu atingir a evolução necessária para viver com respeito, com harmonia e com paz no coração. Um beijo para todos vocês, espero ter respondido a sua questão, minha amiga. E é assim, esquece, vai para frente, segue, porque lá na frente você vai entender todos esses processos que aconteceram na sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Café com Batom, Poesia e Prosa, tenho um grande prazer de te ver. Um cheiro meu. Fica bem.